Muito, muito, muito bom dia. Estamos começando aqui mais um encontro da nossa capacitação, nosso aquecimento para o Maio Fortacô 2023. É uma organização da equipe do Ceará, né? É uma iniciativa da equipe do Maio Fortacô do Ceará, mas, obviamente, nós somos um só, né? Um movimento só. Então, o desejo é que todos possam se beneficiar, pessoas que estão participando ativamente da campanha, né? Mas também mães, famílias que precisem conhecer mais sobre algumas temáticas. E esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, como o Psiperinatal, comunidade que tem Gislaine, Ágata e Diná à frente, e que está fazendo um trabalho muito bonito também no Maio Furtacô. Maio Furtacô, para quem não conhece, é uma campanha democrática, sem fins lucrativos, inclusiva, que tem como grande objetivo psicoeducar a sociedade e promover ações de saúde mental materna, em prol da saúde mental materna, compreendendo, inclusive, que saúde mental materna diz respeito à sociedade como um todo e não apenas às mulheres, né? Quem é responsável pela saúde mental das mães, né? É a sociedade como um todo, né? E aí, inclusive, hoje a gente traz uma temática muito bacana, estamos trazendo alguns temas, já aos sábados, não tivemos no carnaval, mas estamos trazendo temas aos sábados, sempre temas relacionados à saúde mental materna, algumas questões de manejo para quem é psicóloga, mas também estamos trazendo outras profissionais de outras áreas, para que todo mundo possa, enfim, a gente possa tornar o conhecimento cada vez mais horizontal e todo mundo ter acesso a algumas questões que tocam a realidade de tantas mulheres, né? Então, hoje a gente traz uma temática que, para mim, é muito cara, é muito relevante, e que eu acho que dá base e sustentação para o trabalho e a atuação de muitos profissionais precisa dar base, né? Não só na psicologia, mas em várias áreas. E para mulheres e homens e famílias, são pontos importantes para que a gente reflita, amadureça e vá transformando aos poucos a forma de nos relacionarmos, né, uns com os outros, e enquanto sociedade, para que a gente consiga promover essa saúde mental materna, porque muito do que falta em termos de saúde mental diz respeito, ou muito do que é gerado em termos de adoecimento emocional, diz respeito a questões de gênero. E é isso que a gente vai falar hoje, isso. Nós vamos falar hoje, deixo dito que o nosso encontro hoje ele vai ser bem leve, vai ser um bate-papo. Convido vocês a abrirem o microfone, conversarem, ou conversem, comentem, façam perguntas pelo chat, eu vou já daqui a pouco ficar caladinha, né, deixar a nossa convidada falar, mas aí vocês interajam, porque hoje a ideia é que a gente troque, né, não trouxemos uma aula formal, super estruturada, com slides, não, a ideia é que a gente troque mesmo, tá? E aí, para fomentar as reflexões de hoje, eu trago uma convidada que, para mim, é uma pessoa muito, muito querida. Além de admirá-la como profissional, eu tenho um afeto muito especial por ela. Perfeito, Gislaine está dando algumas informações importantes. E aí eu tenho uma admiração, um carinho especial por ela. Eu começo a dizer, antes de ler o mini currículo da Raquel, eu começo a apresentar o mini currículo dela, dizendo que é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito ímpar, tem um olhar muito crítico, que eu gosto bastante, muito humana, humana no sentido de acolhedora, certo? Mas sem perder esse olhar crítico também sobre a realidade. E é esta pessoa querida que eu trago, Raquel Lilienfeld. Eu sempre fico em dúvida, amiga. Lilienfeld? Pronto, Aragão. É psicóloga com formação em Gestalt terapia,
arte-terapia e psicoterapia de casais e famílias na abordagem gestáltica. É mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, psicóloga clínica há 12 anos, coordenadora da especialização em casal e família da Unicet e docente em cursos livres de formação. Há 2 anos é mãe da Esté, e isso faz muito, muito sentido para mim. A Esté faz muito sentido de ser mencionado no seu mini currículo, minha amiga. É verdade. É um Atualmente, prazer receber. obrigada, gente. Obrigada por estar aqui hoje, né? Eu conversei com a Camila ontem, sobre essa possibilidade de a gente fazer algo mais conversado mesmo. E de fato, acho que faz realmente muito sentido, principalmente para a gente estar aqui falando sobre saúde materna, né? Mental materna. Amiga, eu posso compartilhar a tela ou tem que ser tu? Pode, tu pode sim. Deixa eu ver, cadê? Então, gente, bom dia, né? Eu me voluntariei lá com as meninas do Maio Furtacô para estar aqui com vocês nesse momento. Gênero é um tema que me é muito caro, né? Que sempre me interessou muito, essa questão das diferenças entre homens e mulheres, né? E da forma de tratamento. E então é uma coisa que eu venho estudando há muito tempo e que aí a gente vai vendo todos os dias na nossa vida. E aí eu vou começar com as polêmicas da semana, literalmente, assim, vocês vão ver que eu vou trazer muita coisa da nossa atualidade de rede social e de Instagram, que eu estava procurando, não consegui achar, muito porque eu acho que, assim, às vezes acaba que a gente, enquanto profissional, psicólogo, nem tanto, né, mas se a gente for pensar nas pessoas em geral, as discussões estão sendo muito pautadas por lá, as pessoas vão se informar por lá, né? Nossa grande meio de comunicação do Maia Furtacô é por lá, então eu vou trazer um pouquinho. Cadê? Compartilhar a tela. Aqui, apresentar a tela inteira. Permitir. Ixi, lá vai, vocês verem a tela inteira, será? É. Eu queria começar, gente. Vocês estão vendo aqui essa foto da Rihanna, belíssima. Pronto. Vocês estão conseguindo ver? Tá pequeno, tá grande. Tá dando para ver. Para mim tá super, Pronto. super ótimo. Pronto. Essa é maravilhosa, inclusive. Vocês viram essa cena, essa polêmica essa semana dessa foto? O que que vocês veem nessa foto? O que que chama a atenção dessa foto? Da capa da Vogue com a Rihanna. Vocês veem só a capa, não vale? Opa, eu diminui a Rihanna, cadê ela? Socorro, o que que eu fiz? Eita, peraí, tá para a apresentação aqui. Tá tudo doido hoje. Menina, se vocês não falaram, eu vou aqui falar, falar, falar. Pois é, meu povo, eu e a Camila, a gente É, vai ficar 3 horas aqui falando e pronto. O mulherão que as pessoas não aceitam que é isso. Todo mundo mirou na música nova, acertamos aonde? No bebê, no bebê novo, né? A revelação da Rihanna foi maravilhosa, eu amei. Que mais? Mais alguém quer comentar sobre essa questão da Rihanna, eu acho que tem uma questão aí, já que você está trazendo a foto como um mote, né, para que a gente reflita, né, assim, sem dúvida alguma, a disposição das pessoas nessa foto não foi à toa, né? Não. O fato dela estar à frente do marido e do filho, né? E aí seria Uhum. interessante se vocês pudessem trocar que impressão isso traz para vocês. O que mais que você. Desculpa, Camilo, perdão. Tranquilíssimo. Pronto, o que mais vocês veem dessa foto, além dessa mulherão maravilhoso, que a gente sabe que ela é, né? O que mais que vocês veem nessa foto? E se a gente está falando da polêmica, né? Que eu estou trazendo a questão da polêmica, eu acho que vocês vão lembrar do que eu estou falando, mas tanta coisa aconteceu, né? Então, o que mais vocês veem além da Rihanna? Isso, o poder que ela tem, o homem como cuidador do bebê, né? Mais alguém? Mãe sexy, Rau, concordo.
Mais alguém? Isso, massa. Essa perspectiva da mãe mulher também, Da né? mãe mulher, exatamente. Eu vou sair um pouquinho dela para trazer também a segunda parte, né, dessa polêmica da semana, que foi essa outra foto também, né, que também foi usada. Esse casal está na polêmica há muitos anos, há alguns meses, né, desde a pandemia também. Eu sei como é, Ana Luísa, eu já passei por isso. A criança acordou de 2 em 2 horas essa noite, sabe Deus por quê. Bom, mas a gente volta para cá. Esse outro casal também, né, com essa disposição também, vamos pensar, diferente, né, onde esse homem é na primeira foto, né, da Rihanna, a Rihanna e o marido, né? Aqui a gente sabe quem é o príncipe Harry e a Meghan, apesar de ser uma pessoa também pública, ficou mais conhecida, não que o marido da Rihanna não seja, mas eu não consigo nem pronunciar o nome do rapaz. Ela também, ela ficou mais pública, né? E o relacionamento deles tem trazido uma série de questões. Então, também essas fotos, essa foto, o que é que vocês veem, né? Alguém? Comentário? Tá. E isso, mais uma vez, a mulher à frente, em destaque, invertendo uma lógica que nós somos ensinadas a acreditar. Eu vou parar de novo, porque fica muito confuso aqui. A parar isso, protagonismo da mulher na relação, né? E aí essa é e o que incomodou que fez com que isso virasse polêmica e eu começasse essa aula mais ou menos no contexto da realeza, a gente teve a rainha por 70 anos, né? Mas a questão é mais pela subversão que a Meghan trouxe, mas concordo também. Exatamente. Mas por que que eu trouxe, por exemplo, essas duas fotos, né? E resolvi começar esse nossa conversa trazendo essas duas situações que saíram essa semana com uma polêmica de uma de uma mulher que parece ser muito jovem pela foto, que foi criticando essas duas imagens, né? E dizendo uma questão da submissão, né? De que a mulher tem que ser submissa ao homem e que isto é uma inversão de papéis e fazendo toda uma crítica a esse movimento de protagonismo que é o que vocês estão falando. Eu tô, eu acho que aqui, em maioria, temos mulheres, né, também? Por que será, não é mesmo? Enfim, então, essa capa da Vogue, elas não estão aí à toa, né? E essa polêmica não vira essa conversa, né, dessa mulher falando isso, não vira polêmica à toa, né? O que que isso traz? Isso carrega uma visão tradicional. Isso, a Sabrina falando, né? A sociedade está acostumada com o homem ser o todo poderoso, por isso que essas imagens chocam. Se fosse o homem na frente, seria de boas. Exatamente. Então, assim, é, é, essa visão de que a mulher pode ter um poder na relação, ela é uma visão construída relativamente nova, né? Agora eu tô com a realeza na cabeça, porque a Ana Luísa falou, mas eu não vou entrar nisso aqui. Ela é uma visão relativamente nova. Quando eu falo relativamente nova, de alguns anos para cá, né? De alguns séculos para cá. E se a gente for pensar na primeira foto, na foto da Rihanna, nós vemos um casal negro com o homem segurando o bebê. O que é que isso passa para vocês, já que a gente está falando de parentalidade, né? Para além de pensar a dinâmica de poder homem e mulher. Mas se a gente está falando de parentalidade, o que é que isso traz para vocês, né? Qual é o resgate que essa situação traz? O que que vocês pensam quando vocês veem
quando vocês veem na rua homens carregando bebês, né? Quando vocês veem, sei lá, posts do Piangers, sei lá como é que fala o nome daquele homem. É, um perfil que eu acho que é daqui, Meu Pai Cuida. Um outro perfil também, que eu esqueci o nome, Pai em Dobro, né? Quando vocês veem esse maior protagonismo masculino na parentalidade, o que é que chega para vocês? Ana Luísa, o pai com outro papel, mais cuidador, diferente do que foi por muito tempo, que o pai simplesmente trabalhava. Isso, né? Que mais? Em mim acessa também uma reflexão sobre essa mulher, certo? Uhum. Óbvio que meu olhar é enviesado, então eu fico rememorando alguns questionamentos em relação a cadê a mãe dessa criança, certo? Ou Sim. qual é o estilo de maternagem dessa mulher. Por exemplo, ao olhar para a Rihanna na foto, é como se eu já imaginasse os questionamentos. Sabe aquela coisa de eu entrar no Instagram e ver os comentários? Pronto. Os comentários em torno de como é que essa mãe cuida dessa criança. Entende? Uhum. Questionamento em torno de como é a configuração afetiva, e não necessariamente que essa mulher não cuide de alguma forma, mas que ela é uma mulher mais dura, entende? E talvez não seja uma mãe doce Ou e seja, afetiva. uma ideia de que por esse pai estar mais na frente na questão do cuidado, a mãe como a figura mais do trabalho, da ordem, da lei. É isso? Então a gente está falando de que o afeto é de quem está carregando a criança? Exato. Tá certo. É essa a imagem que passa, tá entendendo? Para E ti. aí, não, o que eu estou te falando é do que eu escuto, Uhum. me rememora em termos Uhum. de comentários, certo? Em Uhum. mim, o que vai gerando, como eu tenho um olhar enviesado, em mim vai gerando uma sensação maravilhosa de que mulher Uhum. massa, entende? Que a sensação, inclusive, na foto da Rihanna, de que família, que energia boa que eu vejo aí, porque a sensação que me dá é que o homem está dizendo, amor, vai, ó, tô aqui beijando, vai lá, que massa que tu é, entende? Em mim gera essa sensação. Mas o que eu escuto de comentários também toca É, nesse aspecto, cada entende? mãe. Da capacidade do afeto. Sabe aquela coisa da função materna e função paterna, isso que você acabou de Sim. falar? Da ordem, da É lei, porque eu não quis dizer as palavras ainda. Danã, danã. Mas, meninas, Sam e Ana Luísa, eu vou voltar aqui nos comentários de vocês, mas para pegar esse gancho da Camila, né? Isso, exatamente. Então, assim, a Camila entrou no termo, na expressão que eu não queria chegar, nessa questão da função materna e da função paterna. E aí eu vou entrar um pouquinho na parte, vamos dizer, mais teórica, né? No sentido de por que que estamos aqui falando de gênero, né? O que que é esse bendito desse gênero? Gênero, ele é uma categoria relacional. Não é uma coisa que existe a priori, ela foi construída na cultura. Existe gênero porque existe um e o outro, né? Então, assim, o biológico a gente conhece. Então, por isso que hoje em dia a gente tem se falado cada vez mais de pessoas transgênero, né? Porque é para além o gênero, ele é para além do biológico. Eu posso ter nascido biologicamente uma mulher, mas me identificar como um homem, não é o meu caso, não é o caso. Mas então, é nesse sentido que o gênero ele tem a ver com a cultura. A partir do momento onde foi sendo feita essa descoberta, aí a gente volta lá atrás de essa descoberta da procriação que passa pela mulher, dessa construção da sociedade patriarcal de, vamos dizer assim, adquirir coisas e ter propriedades, e que a mulher, como a pessoa que tem os filhos, ela passa a ser uma propriedade e ser submissa. Isso foi construído. Nós temos isso como referência muito nas religiões, né?
temos religiões de base matriarcal, temos sociedades antigas de base matriarcal. Eu estava revisitando ontem um vídeo de uma aula similar que eu dei sobre gênero e família na especialização, que a gente está fazendo online por causa motivos de pandemia. E aí, eu lembrei que no Cama na Varanda, da Regina Navarro, ela começa falando isso, né, do quanto existiam muitas sociedades matriarcais, né, e em algum momento, o fato da mulher procriar, né, da mulher quem carrega o filho no ventre, ou seja, é muito mais fácil você saber quem é a mãe que é o pai, faz com que os homens percam poder. Então, qual é a forma de ter um poder nisso aí? Controlar sua prole, controlando o corpo das mulheres, né? Eu lembrei agora que na minha adolescência eu descobri que os golfinhos, a mulher só tem uma gravidez por vez. Então, como eles não sabem quem é o pai, eles protegem a mulher e o filhote. Eles não sabem quem é o pai. Pode ter sido qualquer um deles. Então, o bando é a mulher, o filhote e os golfinhos ali. Massa. Mas com as mulheres isso não acontece. A mulher não, né? A fêmea. Então, essa parte dessa construção foi sendo feita até a gente chegar no que conhecemos hoje e que já estamos desconstruindo. Conhecíamos até então e estamos desconstruindo, né? Essa visão de que precisamos controlar esse corpo dessa mulher, precisamos saber quem é o pai, para poder um controle de propriedade, né? Até dentro das questões servis. Não estou falando, porque assim, às vezes quando a gente fala, a gente vê que muitos dos estudos são em sociedades burguesas, classes altas e não sei o quê, mas também em classes pobres e comunidades negras, isso também aconteceu de outra forma. Comunidade negra e de escravos eu não tenho tanta propriedade ainda para falar, mas de alguma forma aconteceu situações semelhantes, né? Tipo, existia essa questão do quem é o pai como algo que não foi, e a rejeição e etc. Então, todas essa construção, né, que foi feita culturalmente, que foi passada milênios e séculos e tal, até a gente chegar no que conhecíamos, né, naquela família margarina, linda, pai, mãe, filhos, o pai, como Camila estava falando, né? O pai que trabalha, a mãe que. O pai que provê, não é nem que trabalha, o pai que provê, a mãe que cuida, né? Às vezes não tem nem outra opção que não seja ser a mãe, né? Ela não é nem mais uma mulher. E aí a gente entra num propósito de dupla moral, e onde eu não sei. E aí eu queria que a gente puxasse um pouquinho para nossa experiência, como foi as nossas vivências na nossa família, né? Nessa questão de pai e mãe, antes de começar a voltar devagar, indo também nas coisas que a gente pensou de falar, né? Alguém, para a gente pensar como foi os nossos pais e as nossas mães, né? Qual é o exemplo que a gente via, qual é o exemplo que a gente vê. Hum, alguém? Eu vou começar para aquecer aqui. Vocês vão ouvir crianças ao fundo. Só para vocês aquecerem. Ontem a gente estava conversando um pouco sobre isso, né, Raquel? Uhum. E é interessante como, por exemplo, na minha história de vida, isso é bem misturado, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, eu tive um pai, meu pai é falecido, né, mas eu tive meu pai até os 22 anos. Meu pai, ele era a figura mais sensível, certo? No sentido de, era ele que chorava em filme, era ele que vinha de madrugada, sabe aquelas coisas de, ai, quero ver meus filhos dormindo, aquela coisa da ternura, de cobrir enquanto dorme, enfim. E minha mãe depois, mas sempre teve, mas também muito, era o homem da casa, entende? A última palavra minha, sou provedor. Só que durante a nossa história de vida, isso foi invertendo. Minha mãe ocupou esse lugar de provedora. Mas é engraçado como socialmente, digamos, no entorno social, isso não era
validado, entende? Ele permanecia com a figura do provedor, isso é uma coisa muito clara, Uhum. apesar de ser ela quem financeiramente bancava, né? E quando ela começou a dar uma de Rihanna, assim, e começaram a surgir críticas, por exemplo, na família, né? Enfim, em Sim, outros claro. de, bom, ele não está podendo fazer certas coisas, eu posso, eu vou. E ele ficava, vou viajar, por exemplo, né? Uhum. Do Quando... quanto, Desculpa, não, Camila. não, Não. mas é isso, o quanto foi alvo de crítica, muita crítica, porque como assim que ela vai deixar as crianças só com ele? Uhum. Entende? Como é a... Como esse papel ele é invertido não, ele é julgado, né? Tipo, como assim ela pode fazer algo e ele não, né? O certo não seria eles estarem juntos ou não fazer ninguém ou fazer todo mundo, né? É, tu vai falar mais alguma coisa, Camila? Eu vou Não, não, pegar o era gancho. isso. Na verdade, na minha casa era assim. Meu pai era a pessoa. Meu pai também é falecido, né? Eu tive meu pai até os meus 28 anos. 28 anos, agora deu um tilt, assim. Eu já tinha feito 29, não. Até os meus 28 anos. E ele. Meus pais, posteriormente, depois de um determinado momento, separaram. E meu pai era aquele bem típico. Eu não sei se todo mundo daqui é do Ceará, cearense, né? Então, assim. é, Ele tinha bem aquela coisa de, não vou dizer que ele era um homem da casa, o provedor, na época a gente não tinha essa visão, mas ele tinha a vida dele. Então, final de semana, a gente saía, almoçava a família, margarina, os quatro, e depois a minha mãe levava a gente para casa, e ou ela saía com ele, acompanhava ele, ou ela estava fazendo algum programa de família, e ele estava com os amigos na rua, bebendo, o que quisesse, né? Então, assim, a questão do afeto vinha, o afeto e o carão vinham dela. Ao mesmo tempo, era assim, ele era a última palavra. Então, se por acaso tudo que ela fizesse não resolveu, a gente tinha medo do que ele ia fazer, porque ele nunca, ele estava sempre quieto. Isso também é era da personalidade dele. Mas ele estava sempre calado. Então, quando ele aumentava a voz ou quando ele ameaçava alguma coisa, era porque o negócio era gravíssimo, brabíssimo, né? E demorou muito. Depois que os meus pais se separaram, foi que eu comecei a ver realmente como existia essa diferença de tratamento, inclusive, de expectativas do que era esperado para um e do que era esperado para outro. Alguém aqui, né? A gente está falando de pai, mãe, não sei se alguém está mais disponível para se colocar, né? Uma vez que isso aqui vai ficar. Ah, Luísa, posso ler? Vou ler. Na minha realidade, também tivemos a coisa do pai que brinca. Não, meu pai não brincava. Na verdade, nem minha mãe também muito, não. Mas não era aquele pai que brincava muito, não. Ana Luísa, né? Na minha família tem isso também. Meu irmão assumiu um papel de cuidador das minhas sobrinhas. E para minha mãe ele faz tudo e minha cunhada não faz nada. É complicado porque ele também trabalha fora, e minha cunhada não, mas isso não impede de ser cuidador. Aí, mãe que dá regras, ficar atenta às necessidades da criança, roupa, escola, remédio. Exato. Eu lembro que quando eu estava no mestrado, eu nunca tinha me atentado para isso. E aí, numa das disciplinas sobre gênero, a professora virou e comentou das nossas disparidades, né? Então, ela falava assim, disparidade salarial. Você pegar um psicólogo homem e uma psicóloga mulher, mesmo psicologia, que é uma profissão associada ao cuidado, geralmente associada à mulher, às vezes o psicólogo homem vai receber mais do que a psicóloga mulher. Não sei, não fui atrás desse dado, isso foi ela que falou. E aí ela trouxe uma coisa muito interessante, essa professora na época, que era a questão do dinheiro da família, que é o dinheiro da mulher é o dinheiro da família, o dinheiro do homem é o dinheiro dele, né? Então, assim, que não necessariamente deveria ser em caso de separação. Então, como a mulher fica mais atenta a essas necessidades que a Camila está trazendo, né? Roupa, escola, remédio, não sei o quê, num caso de separação, ela teria que estar muito mais atenta a isso e ela acaba perdendo muito mais.
financeiramente falando, quando tem uma separação. Eu lembro não lembro, foi um dado de 2020, foi um dado de 2020 que saiu, que era alguém, sei lá, colocou um post assim, para acabar com a desigualdade social, pega uma mulher pobre e casa com homem rico, tipo uma coisa assim, sabe? Para balancear a renda, eu não lembro exatamente esse dado. Isso foi de novo uma coisa que eu me reouvi falando na época, mas eu não lembro qual era a fonte. Aí, e era tipo, não faz o menor sentido, mas fazia sentido lá na lógica, lá que o cara explicava, mas é tipo assim, é como se houvesse de fato um balanceamento de renda quando a gente casa, e a gente tá falando, e aí não necessariamente só na relação heterossexual, né, mas a gente tá priorizando isso por conta desses diferenças de papéis de gênero, mas existe um rompimento disso, dessa questão financeira, quando existe uma separação, né? Então, assim, aquela história da pensão e toda a polêmica que isso envolve e tal, mas a gente, não é o nosso mérito entrar em dinheiro, né? Nosso mérito é falar sobre essas diferenças que a gente está falando, né? Eu até falei assim, agora eu falei papéis de gênero, e aí a Camila falou, função paterna, função materna. E aí eu nem falo função paterna e função materna. Eu penso muito em expectativas dos papéis de gênero na família. Então, é esperado que homens sejam provedores, trabalham e sejam a lei da casa, lá como essa moça falou, criticando a Rihanna e a Meghan Markle, e que a mulher seja a submissa, a carinhosa, a doce, a que cuida dos filhos. Não necessariamente precisa ficar em casa, né? Porque as feministas foram lá queimar sutiã para contribuir com a renda familiar. Não precisa necessariamente ficar em casa. Mas o do homem é mais importante. Então, dói para muita gente uma imagem dessa da Rihanna. Por quê? Porque como assim ela está podendo e ele que está cuidando? E a gente nem sabe se é assim, né? É uma expectativa também de que porque a mulher, o cara está cuidando, ela não é carinhosa. E aí, Raquel, Hum, posso só, Ai. não sei se te cortei. E aí a gente entra numa questão que, já que estamos também, né, com um olhar ampliado em torno de saúde mental materna, mas se a gente parte dessa perspectiva, a gente desconsidera as mulheres nas suas próprias personalidades, nos seus temperamentos, na sua própria história de vida, porque nem toda mulher, por exemplo, minha mãe não era a mulher de ficar alisando, dando muito abraço, muito beijo, e ai, se emocionando, e muito sensível com tantas coisas, assim, em relação à criança, entende? Como eu, vou olhar uma dancinha da minha filha, do meu filho, morro de chorar. Pronto. Você olhar para a mãe sendo com esse tipo de sensibilidade, certo? Sendo essa figura que tem que expressar dessa forma, além de levar as mulheres a questionarem quem eu sou, será que tem algum problema comigo? Certo? Existe um olhar social também no sentido de que essa criança ela vai sofrer uma falta ao longo da criação dela, do desenvolvimento dela. Então, ela não vai receber um afeto adequado, ela vai receber uma criação dura, de uma mãe fria, de uma mãe insensível, entende? Eu te cortei, eu tenho que falar alguma Não, coisa. não É como, e aí eu volto nessa história que tu tá, por isso que eu disse que eu não queria usar a função paterna e função materna ainda. É como se o função paterna e função materna fossem atrelado, eu não vou nem usar gênero, eu vou dizer os órgãos sexuais, porque, como a gente falou, né, gênero é essa categoria que é relacional, existe um que existe o outro, tarará, tarará, mas aos órgãos sexuais, né? Então, para algumas pessoas, e aí eu tô falando isso também, porque para algumas pessoas, quando você diz, ai, é, é, e aí eu vou entrar numa seara que não é tão minha, então se alguém tiver mais conhecimento sobre isso, por favor, tragam. Eu acho que vai ter ainda, né, a aula sobre parentalidade homoparental, né? Com a Aline, né?
Pronto. Então, assim, é o quanto, por exemplo, é um casal de dois homens. Nossa, e quem é a mãe? E aí, eu acho que, assim, até cuidadoso, a gente tem que ter um cuidado de chamar função materna e função paterna e do que é, né? Se teria um outro nome que a gente pudesse usar. Ou quando vê duas mulheres, e quem é o pai? Quem é que faz papel de pai? Quem é o mais masculino? E quem é a mais masculina? E que não tem nada a ver, né? Porque, de fato, talvez pode nem ser uma relação homoparental que exista, vai existir sempre questões de poder nas relações, é fato. Mas pode nem ser que exista uma que seja mais carinhosa ou uma que seja trabalhe mais, pode ser que todo mundo trabalhe, pode ser que todo mundo cuide. Isso vai muito de cada casal, né? Então, assim, é importante a gente ter o cuidado de como que a gente também vai olhar para essas famílias, né, para esses pais, é, dentro dessa realidade onde está mudando, né? A Camila está dizendo, então vai ser criado por uma mãe fria. E uma das coisas que eu tinha anotado, né, quando eu comecei essa parte, né, vamos falar sobre gênero, relação, não sei o quê. E aí eu pensando, gênero ele é relacional. E essa mudança dos papéis de gênero, de que a mulher não precisa só ficar em casa cuidando dos filhos, ela tem a ver muito com o advento do movimento feminista, pílula anticoncepcional, é, mercado de trabalho, a liberdade feminina, e aí vem o duplo padrão, né? Eu vou já mostrar umas fotinhos para vocês de como que é visto um, como que é visto o outro. E aí agora a gente tem visto um movimento, sei lá, de 10, 15 anos, de um novo pai, né? Esse pai mais participativo. Não que não existisse, mas que agora está mais e está sendo mais presente, está sendo mais valorizado. E aí eu botei assim, confuso. Por que que isso é confuso? Porque aí a gente vê situações onde as pessoas acham assim, então não sei como agir. Nem homem, nem mulher, porque se eu fizer isso, eu vou estar entrando no lugar dela. Não, você vai estar assumindo o seu lugar. E vocês vão estar construindo um lugar novo, né? E aí a gente vê muito mais isso em relações homem e mulher do que talvez na relação com os filhos. Mas na relação com os filhos também. Sempre a pessoa diz, é sempre porque. Quando eu virei mãe, eu acho que por isso também que Camila falou, né, que tem uma relevância. As pessoas falam, mas sempre vai sobrar mais para a mãe. Eu não, vai sobrar mais para a mãe porque a mãe vai fazer mais. Não é? Ninguém me perguntou se eu queria ficar horas e horas, acordando de 2 em 2 horas essa noite, ou se eu queria ficar dormindo. Eu queria ficar dormindo, mas enfim, né? Não sei o que aconteceu com a Esther. Mas brincadeira da parte. Mas assim, algumas coisas, elas não são negociadas porque elas são vividas. E no que elas são vividas, né? Vão ter expectativas que vão ter a ver com se você é um homem, você marca a caixinha do masculino ou do feminino. Porque somos construídos socialmente dessa forma, tá? Diz Camila. Aproveitar para não esquecer, tá? Eu trouxe alguns livros para indicar também. Você falou era um ponto que eu achei que a gente tem que tocar e refletir, que a gente está falando de gênero e parentalidade, mas além do gênero, existem sim os formatos das relações e a orientação sexual, a orientação de gênero, enfim, de cada pais, né? Dos pais e mães, enfim. E aí tem um relato muito bacana, um livro muito bacana, não sei se vocês já conhecem, se tu já leu, Raquel, chama Coragem de Ser. Não, ainda não. A gente vai falar, né, sobre parentalidade homoafetiva, mas eu já vou adiantar isso para vocês, é um Coragem de Ser, relatos de homens, pais e homossexuais, certo? Então é muito massa, é uma pesquisa, acho que foi de doutorado, enfim. E aí ele traz tanto o relato desses homens quanto dos filhos desses homens, certo? Em relação a como foi, né, a construção dessa relação, pais e filhos, a partir do momento também que alguns homens assumiram mesmo
né, as suas relações homoafetivas, porque muitos deles eram casados, né, tiveram os filhos, depois se separaram e iniciaram uma relação homoafetiva, enfim. E é muito interessante, inclusive, ver os relatos dos filhos nesse sentido. Uhum. Assim, do que os filhos falam sobre a relação com os pais e a questão do afeto, onde é que isso toca. Você não vê essa coisa dessa separação, essencialmente assim, de que meu pai era incapaz de me cuidar ou de permanecer me dando afeto. O que permanece é essa, né, nos relatos, é como era exatamente essa qualidade do afeto. Sim. Entende? E que muitas vezes eles, é como eles dizem, já era assim quando eles moravam com a gente em casa, depois que se separaram e assumiram uma Uhum. relação, permaneceu sendo, entende? Os cuidados não mudam. E é muito interessante para a gente ver, de fato, como essa questão também do masculino, tá? E essa vivência que você falou, do biológico, entende? Até que ponto é porque é um homem que tem que ter um perfil X, né? Enfim, de cuidado. Uhum. Muito interessante, indico demais esse livro para vocês. Acho que a gente podia depois ver o que for ter de indicação. Eu também vou mostrar mais coisas para vocês, e eu vejo as referências e a gente bota no link lá do YouTube, né? Sim. Mas, assim, Camila trouxe isso, né, da questão do, das mudanças, né, quando são casais, como são pessoas que tiveram relações heterossexuais e depois acabam tendo relações homem, como isso não mudou, né, na relação, e a visão dos filhos. E aí eu fiquei me lembrando, pensando aqui, né, que esses papéis de masculino e feminino, eles foram atribuídos a gente e são expectativas que são criadas, né? Acho que eu já estou me repetindo até nisso. Mas aí eu lembrei do grupo de estudo que a gente fez lá na pandemia sobre exatamente os diferentes tipos de parentalidade, né? Então a gente trabalhou parentalidade homo, parentalidade solo masculina, parentalidade solo feminina e famílias não vou dizer famílias multi, não vou dizer famílias reconstituídas, famílias recasadas, novas configurações, né, de famílias que casam, casais que casam e constroem aumentam suas famílias, né, com os seus, os meus e os nossos. E eu lembro muito que quando a gente foi fazer a pesquisa da parte de parentalidade solo, masculina, principalmente, que a gente encontrou, eu e a Lilian, eram muitos artigos que eram tipo assim, eram depoimentos e artigos e vídeos no YouTube e tal, sobre pais que eles não ficaram com as crianças pela escolha. Eles ficaram com as crianças porque a mulher morreu. Eles ficaram com as crianças porque, sei lá, né? Situações que não foi tipo assim, eu vou ficar com essa criança, entendeu? Por exemplo, eu atendia um cliente que, nessa época, inclusive, que ele optou por ficar com a criança. E depois eu fui entendendo, né? Na época, quando eu comecei a atendê-lo, quando eu recomecei a atender ele estava separado, eu demorei um pouco para entender. Mas a verdade era, a mãe da criança não tinha rede de apoio na cidade onde eles moram, e, é, e além dela não ter rede de apoio, ela era muito jovem, e por ela teria dado a criança para adoção. Só que ele disse que não, que não ia deixar um filho dele solto pelo mundo. Então, que ele ia assumir essa. E, querendo ou não, isso foi uma coisa. Você vai. Nossa, ele é pai, né? E tal. Isso foi uma visão tradicional dele, né? Então, e aí ele tinha uma rede de apoio. Quem é a rede de apoio dele? A própria mãe dele. Então, querendo ou não, é uma mulher que está lá por trás, né? Então, de novo, nós entramos no ciclo do cuidado, né? Onde a mulher é esperado que a mulher cuide. E ele recebia várias coisas, do tipo, por que tu não pede pensar na tua ex-mulher? Não sei o que, uma série de coisas, assim. E ele criticava muito o fato de que ela não aparecia.
a mãe, né, da criança. E em alguns momentos ele até trazia assim, eu tenho muita raiva desses pais do Instagram, tipo o paizinho vírgula, o próprio Pianges, e eu perguntava por quê? Ele, porque a realidade deles é outra. Porque a realidade deles é pai acompanhado, porque não era um pai solo. E Raquel, e Nesse só um complemento, já que a gente estava falando muito dessa questão de visão social, né, de como as pessoas olham para esse casal, para essa dinâmica familiar, interessante, quando a gente tem essa situação de um pai solo, por não escolha, né, morte da mãe, esse pai ele é visto como uma pessoa muito forte, né? E quantas mães solo a gente tem aí que não são elogiadas assim, dessa forma, né? Não são vistas dessa forma. Não, as pessoas olham e simplesmente pensam, é a mãe, é ela que tem que fazer mesmo. isso, né? Tipo assim, e é esperado, isso é tratado, né? E aí, esse era o último ponto dos meus pontos, né? Que é essa questão cultural. Como que a gente vai passar isso para as pessoas? Né? Mas eu não queria chegar lá ainda. Queria trazer mais outras coisas para a gente refletir rapidinho. Tá certo, gente? Eu vou compartilhar de novo a tela aqui, uma tirinha. Eu não lembro de onde é essa tirinha, certo? Mas a Thaís Basile compartilhou esses dias na página dela. Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver? Ela compartilhou na página dela. Essa tirinha rolou faz um tempo e foi traduzida pelo. Essa aí foi traduzida pelo portal inglês, né? Então eu vou ler rapidinho. Na época do meu primeiro emprego, fui convidada para jantar na casa de uma das minhas amigas, das minhas colegas de trabalho. Quando eu cheguei, ela estava tentando dar comida para seus filhos e ao mesmo tempo estava preparando nosso jantar. Oi, olá, aqui é o marido. Senta, querida, toma um copo de vinho, já tô indo. Vocês estão vendo, né, o que tá acontecendo aí? Aí ela, tá bom. E aqui o marido, aqui no cantinho, de branco. Depois de um tempo, a comida começou a vazar da panela. Vamos, querido, só mais um pouquinho, ela falando com a criança. E tudo escorreu pelo chão. Aí a mãe, ah, não! Aí o pai, meu Deus, o que desastre, o que foi que você fez? Como assim, o que foi que eu fiz? Eu fiz tudo, foi isso que eu fiz, né? Mas era só me pedir que eu teria te ajudado. Bambam. Continua. Eis uma cena que deve dialogar bastante com jovens pais, e acho que ela diz muito sobre a organização que ocorre nesse momento de nossas vidas. Quando o homem espera que de sua companheira que ela diga o que fazer, é que ele a vê como responsável pelo trabalho doméstico. E então, ela tem que saber o que há de se fazer e quando as coisas devem ser feitas. Chefe do projeto de gestão da casa, a gente executou. Mas se tu disser isso pro marido, ele vai ficar puto. O problema é que planejar e organizar tudo já é um trabalho em tempo integral. Então, a entrega daqui a um mês, avisar os desenvolvedores, ver com o cliente para verificar o ponto 10 do arquivo. Ah, não, já são 7. Eu no trabalho, peraí. Quando fiquei encarregada de gerir os projetos, eu logo parei de participar dos eventos, eu não conseguia mais fazer tudo. Então, quando nós pedimos para as mulheres fazerem todo esse trabalho de organização e, ao mesmo tempo, de executar uma grande parte dele, isso acaba representando 75% do trabalho total. Você não lavou a louça, mas você não me pediu. As feministas chamam esse trabalho de carga mental. Carga mental é o fato de sempre ter que se pensar no trabalho que precisa ser feito, que já estamos em cima da hora para fazer o pedido da cesta de legumes à semana, pensar no fato que tem de adicionar cotonetes na lista de compra e que falta pagar o eletricista. O filhote cresceu mais 3 centímetros e não tem mais calças no tamanho dele, que tem de levá-lo para tomar a segunda dose da vacina, inclusive eu tenho que levar até para a segunda dose da Covid, ou que o seu companheiro não tem mais nenhuma camisa limpa. A carga mental cai em quase toda a totalidade sobre as mulheres. É um trabalho permanente, exaustivo e é um trabalho invisível. Então, enquanto a maioria dos homens heterossexuais no meu ciclo de amigos e conhecidos afirmam dividir as tarefas igualmente com suas companheiras, ele sempre joga as roupas no cesto de roupa suja, mas nunca as estende. Os lençóis poderiam andar sozinhos antes que ele pense em trocá-los. Ele nunca preparou uma única comida para o nosso filho. As ditas companheiras têm um ponto de vista bem diferente.
Para mim, a existência dessa carga se torna flagrante quando eu decido me concentrar em uma simples tarefa, como, por exemplo, limpar e arrumar a mesa. Ah, bom, vamos lá. Eu começo por pegar um objeto e guardá-lo, mas no caminho eu vou pisar em uma toalha suja, então eu vou jogá-la no cesto, que encontrarei cheio, e agora eu vou botar a roupa para lavar. E então dou de cara com a cesta de legumes que devem ser guardados na geladeira. Guardando os legumes, eu vou me lembrar que está faltando mostarda na lista de compras, e por aí vai. Por fim, eu terminarei de arrumar a mesa, depois de mais ou menos 2 horas intermináveis, para encontrá-la totalmente desorganizada na mesma noite. Se eu pedir para o meu companheiro arrumar a mesa, ele vai só arrumar a mesa. A toalha vai ficar no chão, os legumes vão apodrecer na pia, e não teremos mostarda para o jantar. É assim que a minha amiga Jota, que ao ir deitar-se pede para seu companheiro: você poderia tirar uma mamadeira quando a máquina terminar de lavar? E encontra ao primeiro acordar noturno a lava-louça aberta, com a mamadeira de fora, mas todo o restante da louça continua lá dentro. No fundo, o que os nossos companheiros nos dizem, quando eles nos pedem para mostrar o que fazer, é que eles se recusam a se responsabilizar por uma parte dessa carga mental. Me avisa se você quiser ajuda. Porém, nós nascemos em uma sociedade onde logo colocarão em nossas mãos bonecas e aspiradores de brinquedo, e onde será considerado uma vergonha os garotos que gostam desse tipo de brinquedo. Olha, ele tão frágil com seu conjunto de mesa e talheres. Onde nós vamos ver nossas mães tomando conta de toda a gestão da casa, enquanto nossos pais somente participam da execução das tarefas e não do planejamento. Querido, você pode pôr a mesa? Sim, daqui a 5 minutos. E onde no universo artístico e midiático, as mulheres são normalmente confinadas aos papéis de mãe e de esposa, enquanto os homens são os heróis de aventuras emocionantes fora do lar. Este condicionamento vai então se desenvolver desde a nossa infância até a nossa vida adulta, e embora mulheres tenham cada vez mais acesso ao mercado do trabalho, elas continuam, portanto, sendo as únicas responsáveis pelo lar. Quando nós nos tornamos mães, nos damos de cara com esta dupla responsabilidade, pois apenas 20 dias após o parto, nosso companheiro tem de voltar ao trabalho. E isso parecerá normal para ele. Durante este período, ao mesmo tempo de estarmos nos recuperando dos nossos pontos entre noites de sono cortadas, nós vamos ter que integrar mentalmente todo o necessário para cuidar de um bebê. A escolha de uma babá, a compra de roupas novas, as idas ao médico e as preparações das refeições. E com a nossa volta ao trabalho, o ritmo de vida que teremos será tão infernal que acabará sendo menos cansativo para nós de continuar fazendo todas essas coisas do que perder tempo brigando com o nosso companheiro para que ele faça a sua parte. É assim que nós ainda vemos pais de crianças mais velhas que ainda não sabem onde comprar roupas para elas, o que fazer para comerem, a data da próxima dose de vacina ou até o telefone da babá. Bem, é claro que nada nos obriga a fazer todas essas coisas. O único problema é que quando nós paramos de fazê-lo, isso acaba paralisando toda a família. Portanto, a maioria de nós prefere assumir sozinha a carga mental nas poucas horas vagas entre o trabalho e os nossos lazeres a fim de conseguir gerir o todo. Bem, eu já sei como alguns irão dizer. Não é verdade, eu faço metade das tarefas da casa. Ah, que ótimo, mas seria uma boa confirmar isso com a sua companheira. Se for assim na sua casa, não muda o problema. Estatisticamente, ainda é grande a maioria das mulheres que gerem e cuidam do lar. Segundo o estudo feito pelo IBGE, as mulheres chegam a dedicar 25 horas semanais aos afazeres do lar, sendo que os homens gastam apenas 9. E se essa diferença diminuir com o tempo, não é porque os homens estão cuidando mais do trabalho doméstico, é porque as famílias financeiramente mais confortáveis acabam contratando mulheres imigrantes e precárias para trabalhar em suas casas, fazendo esse trabalho doméstico que os homens deixam de fazer. Não podemos dizer que isso é uma boa solução. Para que as coisas mudem de fato, me parece claro que os homens devem aprender a se sentir responsáveis pelo lar. Já seria muito útil se os pais reivindicassem o direito de estar ao lado de suas famílias nos primeiros meses após o nascimento de suas crianças. Por enquanto, somente as feministas reivindicam o alongamento da licença paternidade sem grande sucesso. Chegou a hora de assumir essa responsabilidade. E pode ajudar também a dividir as tarefas mais recorrentes e não urgentes, mesmo que isso signifique que nós devamos rever nossa tolerância com as coisas que estão espalhadas pela casa. E também simplesmente estar às vezes ausente, sem cuidar e preparar tudo e sem nos culpabilizar. A inversão dos papéis é muitas das vezes mais eficaz que o confronto. E claro, educar e criar nossas crianças o mais distante possível dos estereótipos, para poder oferecê-las um futuro mais igualitário que o nosso. Bem, eu teria ainda muitas coisas para dizer, e aí ela termina o quadrinho, né? Esse é um quadrinho internacional, tá, gente? Vocês já tinham visto? Não? Amei muito, muito, muito. Pois é, foi a Thaís Basílio que repostou, né, no Instagram esses dias. Eu vou até procurar de novo a origem. Então, assim, eu acho que quem é mãe passa por isso, por mais participativo que o marido barra pai seja.
né? E aí tem uma coisa muito, tem vários pontos que ela fala que eu acho muito interessante, assim. Por exemplo, quando ela fala, né, as crianças vão ganhar bonecas. E aí eu lembrei que no Natal a minha cunhada deu para minha filha uma pia de lavar louça. E aí disse, ai, as meninas amavam esse brinquedo. E realmente as sobrinhas disseram que era muito legal, não sei o que e tal, e a pia molha, sabe? A gente nunca molhou, não, mas a pia molha e tudo. E aí, a minha cunhada tem um outro sobrinho, pelo lado do marido, que é menino, que tem a idade da Esther. Ele não ganhou uma pia de louça. Então, assim, por que que nós continuamos incentivando os meninos a não ganharem pias de louça? E queremos que eles façam as tarefas, né? E aí, quando vemos homens, ai, não, porque fulano é maravilhoso, fulano faz as compras, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano faz não sei o quê. Tá, que mais? E fulano, e a esposa dele não faz nada? Né? E por que que quando ela não faz nada, isso incomoda a gente? Porque isso incomoda algumas mulheres, né? Quando a gente vê esse homem maravilhoso, né? Alguém falou aqui, acho que foi a Ana Luísa, né, do irmão com o papel de cuidador. E eu não entendi muito bem, eu não sei se ela ainda tá por aí, porque eu vi que ela saiu. O que que ela quis dizer com esse papel de cuidador, né? Mas aí eu lembrei que. Estou por aqui, Raquel. Na Ótimo. verdade, é porque na verdade, ele é pai, né? E Sim, aí, assim, cuida das meninas, dá banho, enfim, papéis básicos de cuidado, né? Que nós, mulheres, geralmente assumimos mais, infelizmente. E aí, o que eu quis dizer ele é pai, na ele não é fala, genitor. exatamente, Tá. exatamente. E aí o que eu quis dizer na fala é que, assim, para muitas pessoas, mais uma vez reforçando a ideia, né, de que o homem faz, o mínimo que ele faz é muito, a minha mãe tem essa percepção, né? Então ela, e também reforçando o que a Camila colocou, da visão, quando a gente olha a função do pai, como que fica a função da mãe, né? Então, tipo assim, minha mãe olha ele como um super pai, e olha minha cunhada como uma péssima mãe, Pronto, entende? perfeito. Então, era tipo isso que eu queria dizer. Não, era exatamente isso que eu ia dizer também. Tipo, eu lembrei que quando a minha filha. Não, quando a minha filha nasceu, não. Minha mãe é casada novamente, e aí o filho, o enteado mais velho dela, teve uma filha. E ele é um super pai, na época, acho que ele estava terminando o doutorado. Então, ele tinha muito tempo livre, a esposa é concursada federal, então trabalhava muito, e não sei o que, e era quem provia a casa. E ele, o pai dele é um pai muito carinhoso. Não sei como era quando eles eram pequenos, mas desde que eu conheço meu padrasto, ele é um pai extremamente presente, carinhoso, afetuoso e tudo. Em vários momentos até mais do que o meu próprio pai, né? Então, para ele, eu não sei qual. Então, eu imagino que se o pai dele foi assim, ele deve ter repetido com a filha. Então, ele cuidava, ele dava banho, levava para a escola, nananã, e a minha mãe ficava revoltada com a nora, que dava suco de caixinha, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí, quando fui eu, né, a filha querida, e nasceu a Esther, e ficou claro lá em casa que nós, a priori, não teríamos uma ajuda, que seríamos nós dois, eu e meu marido, e Geraldo dá banho, e Geraldo dá comida, dá leite, Geraldo bota para dormir, minha mãe ficou, ai, porque o Geraldo é muito maravilhoso. Aí eu olhei, eu disse, gente, ela não tá percebendo o que ela tá fazendo, né? Tem uma piada disso, né? Nossa, como a minha nora é folgada, e depois, nossa, como meu genro é maravilhoso, né? Então, assim, a gente repete isso. Nós, enquanto eu não tenho meninos, né? Eu tenho uma menina. As mães de meninos precisam ficar atentas para ver como que a gente vai tratar essas coisas, né? Eu sei que a gente começou um pouquinho atrasado, mas para a gente já ir indo pro fim, né? O que que a gente está fazendo com essas crianças, né? Porque assim, o que é que eu vejo? Raquel, O- desculpa te interromper de novo. Não, vá É lá. só uma coisa também que, assim, me incomoda muito.
Vai lá. Além dessas brincadeiras, dessas coisas que a gente dá, né, de brinquedos prontos para meninas e meninos. Mas uma coisa que também me incomoda e que eu corto na hora, eu sou mãe de um menino, né, de quase 5 meses, que eu corto na hora, é brincadeiras com o órgão genital do menino. Com a Ah, menina, a gente não tem essas brincadeiras, né? Assim, não se fala do órgão genital feminino, não, né? Não é nada, não é é nada. ignorado. A Aí, mas o do florzinha. menino, exato, é uma florzinha. E mais o do menino é um super poder, né? Ah, deixa eu cheirar, deixa eu não sei o quê, é muito lindo. E assim, eu não gosto, porque isso gera, né, na criança e na sociedade, quem vive ao redor, uma sensação mesmo de poder, né? Dentro daquele órgão genital. E isso traz várias consequências no futuro, né? Exatamente que levam ao machismo, que levam ao patriarcado, a esse ciclo que a gente vem vivendo há muitos anos. Eu não acho que a gente fala, acho às vezes assim, tem se falado tanto de machismo que eu acho que às vezes a gente vai ter que criar um novo termo, porque eu acho que aí as pessoas acabam levando no nível de pejorativo, sabe? Ah, tudo é machismo. Mas de fato ele é uma construção social baseada no patriarcado, baseado numa vida onde os homens são o centro, os homens o centro. Tanto é que nós somos chamadas de os homens. Tipo, tem um homem, 10 mulheres são eles, né? E toda essa discussão. Então, assim, é, são essas nuances que a gente tem que estar olhando. É engraçado, eu não sei se tu ter falado isso, porque foi ontem? Foi ontem. Eu acho que foi ontem. Ou foi ontem, ou foi quarta-feira. A minha filha parece que bateu, não sei se foi na piscina, alguma coisa, ela deve ter caído e deve ter batido a vagina, né? E aí ela chegou e disse: Papai, doeu, dá um beijinho. Aí ele: Não, minha filha, aí a gente não pode dar beijinho, não. Ele vai dar beijinho, por quê? Não pode, ponto. Né? E eu achei muito interessante isso. E aí é muito engraçado porque ela também está no mecanismo de ainda. Eu amamentei por quase um ano e meio. Quase um ano e meio. Não, por mais de um ano e meio. Então, ela ainda é muito apegada, tipo, a dormir pegando no seio. Apesar dela ter 2 anos e 3, quase. E ela faz isso comigo, ela faz isso com ele, ela faz isso com outras pessoas, né? Então, assim, isso também alivia de que ela vê que não é algo só nosso, né? Só dela. Mas eu não vou trazer mais tirinhas, mas eu tenho várias para compartilhar. Essa estava em inglês, que era muito engraçado, que era uma mãe tomando banho. E aí a mãe, tipo, 5 minutos de paz, eu tomar banho. Aí a criança entra no banheiro e diz: Mãe, machuquei meu dedo. Aí ela vira e diz: Seu pai não tá na sala? Peça pra ele. Aí a criança vira e vai atrás do pai. Aí deixa a porta aberta. Aí a mãe diz: Fecha a porta. Aí ele: Não, volta já. Aí sai. Aí alguém apaga a luz do banheiro. E aí a mulher sai do banho, né? E aí quando ela sai do banho, o pai chega e fala: é, Amor, já que você já terminou, eu vou pra academia, viu? Aí ela: Bom descanso. Tipo, 5 minutos de banho, correndo, sendo né? Então, assim, e aí eu lembrei disso agora que a gente falou disso, né? Porque, por exemplo, meu marido, você entra no banheiro e tranca a porta. Se eu entrar no banheiro e trancar a porta, está fica, mamãe, 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 mamãe. E aí diz: mas é porque você é a principal cuidadora. Por que eu sou a principal cuidadora? Né? Fazendo a reflexão básica, é lógico que existe uma questão de, no começo, porque você amamenta. Beleza, eu amamento, mas a Esther também toma leite, então a gente tem alternativas. A Esther come, não sei o que e tal. Ok. Aí entramos nos outros aspectos, que também são construções. Meu marido é o principal provedor da casa. Logo, ele trabalha mais. Principalmente porque ele trabalha em horário comercial. Como psicóloga, a gente tem um pouco mais de flexibilidade de horário, né? Então, assim, isso quer dizer que eu não trabalho, isso quer dizer que eu não contribuo com a renda da casa, não. Isso quer dizer que eu tenha muitos tempos livres? Não. Mas existe essa diferença. E também existe uma parte de escolha, eu quero ter tempo disponível para tal coisa, né? Mas, assim, me incomoda, e como que você vai trazer isso sem que seja uma eterna briga dentro de casa? Para que a gente possa conversar e dizer: ó,
e eu acho isso incrível. A minha irmã, ela é muito presente na vida da minha filha. Aí teve um final de semana que eu fui dar aula. Aí meu marido disse assim: vem ficar com ela, tipo assim, só uma horinha pra ir na academia. Aí ela disse: tá bom. E aí, em vez dela ficar só uma horinha, ela disse: ah, eu vou levar ela pra praia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e levar ela pra passear, e trouxe ela, tipo, umas 3 horas da tarde, 4, sei lá. E aí, ele ainda achou ruim porque ele teve o dia quebrado. Não sei o que isso queria dizer pra ele. Mas enfim, tudo bem, ele é um bom marido, gente. Eu não tô falando mal do meu marido, tá? Eu gosto dele, estamos bem, somos tranquilos, ele é um excelente pai. Mas assim, é interessante porque algumas coisas eu acho que eles não refletem, porque não dói neles, dói na gente, enquanto mãe, né? Enquanto mulher. E aí eu cheguei pra minha irmã e disse assim: olha, eu entendi que você perguntou pra ele o que que ele ia fazer com a Esther, e que ele disse que ia ficar em casa, e que você ficou com pena de deixar a Esther o dia inteiro trancada dentro de casa, mas você não deu a oportunidade para que ele pensasse: ah, vou fazer algo com a Esther, porque você já se antecipou. E ele precisa aprender a fazer coisas com a Esther, a inventar programas com a Esther, sem a mediação sua, sem a minha mediação, sem eu dizer: ó, tem que levar a Esther para tal canto, vai para tal canto. Então, assim, e aí aos poucos ele tem pensado: não, eu preciso resolver uma coisa no shopping, isso é uma coisa minha. Preciso resolver uma coisa no shopping, eu vou nos horários, quando eu tô com ela, eu levo ela para passear, ela adora passear no shopping. Ela não faz questão às vezes do parquinho. Ela quer passear no shopping, ver gente. Deve ser coisa de bebê da pandemia. E aí ele começou: então, não, eu tenho que ver não sei o que no shopping, vou levar a Stay. E, e aí ele vai criando as estratégias e as ferramentas dele com ela, né? E aí, assim, como voltando, vrum, 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 as reflexões que a gente pode fazer para esse novo pai. Porque meu marido foi uma pessoa que teve um pai, coitado, gente. Tomara que ele não veja esse vídeo. Que teve um pai que é uma pessoa extremamente amorosa, extremamente carinhosa, foi presente, mas que ausente. Porque ele trabalhava em outra cidade, ele trabalhava num canto, eles moravam em outro, e só tava, e ficava indo e voltando. Então, e aí é uma pessoa muito antiga, o meu sogro, né? Uma pessoa muito mais velha. A, a, a forma como esses homens vamos dizer, da nossa geração aprenderam sobre paternidade, ela é diferente. E aí eles estão vendo, uma vez eu li um texto, eu nunca mais vou achar esse texto. Tipo, como se fosse uma crise do masculino. Porque tipo assim, por que que as pessoas vão se referir aos Estados Unidos, soldado, e querem ir para a guerra do Iraque? Porque é como se eles precisassem dessa função. Porque eles estão sem função, porque as mulheres fazem tudo. E às vezes até melhor. Com muito custo de saúde mental, com muito cansaço, à base de um monte de remédio, mas fazem, né? A gente precisa inverter essa sociedade para que a gente ensine esses homens a perceber que não tá ok ficar 3 dias de louça na pia. E a gente vai ensinar isso como? Com exemplos para os nossos filhos, para que eles entendam, que eles vejam. É valorizar esses momentos de pais e filhos, né? Faz sentido para vocês? Como é que tá chegando? O que que vocês estão pensando? O que que vocês querem trazer? Camila tá só assim. Só assim, ó, me coçando, mas adorei. Alguém comentou que foi uma boa discussão. Foi muito, está sendo maravilhosa. Inclusive, para que as meninas falem, se quiserem escrever no chat, se são todas psicólogas, eu sei que a Joelma é pedagoga, né? Psicopedagoga, mas as demais são psicólogas. Eu estou perguntando por conta da minha próxima fala aqui, rapidinho. Ai, depois eu queria fazer um adendo. A Ana Luísa é psi, galera. A Vanessa é estudante de psi.
Então, temos um universo grande aqui de psicólogos, né? Então, vamos lá. Raquel, a tua fala, eu também vou falando para ir já ajudando a gente a fazer um fechamento, tá certo? Primeiro, te dizer que tua fala foi fantástica. Eu acho que não tem como a gente não ser acessado, porque é a realidade de todas nós, né? Por mais que vivamos contextos em transformação, né? Eu sou mãe de um menino também e tenho um filho que foge muito dos padrões do masculino, porque meu filho, por exemplo, não gosta de futebol, não gosta de bola, é extremamente afetuoso, é uma criança que beija, que abraça, que agarra os amigos, real mesmo, que às vezes escolhe, prefere brincar, gosta muito de muitos meninos da sala, mas aqui no prédio ele prefere brincar com uma menina, que é muito massa a brincadeira entre eles, do que com os meninos do prédio, enfim. Então, uma série de questões. Ai, meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa. O que me acessou muito na sua fala, e para deixar dito aqui para nós que trabalhamos, né, com mães e saúde mental materna, na tirinha tem um trecho que ela fala sobre o quanto é custoso, mas o quanto também é importante para nós sustentarmos também a angústia, tá certo? E o incômodo desse processo de tomada de consciência e mudança de atitude dos homens, tá? Por exemplo, tem um momento lá que ela fala sobre a importância, inclusive, de sustentar a casa um pouco mais bagunçada, a pia lá com louça suja. E, nossa, como eu sei que isso é difícil para muitas de nós. O que me chega muito no consultório, e que talvez vocês também tenham experiências nesse sentido, é mulheres com crises de ansiedade, certo? Porque estão nesse movimento de querer dar espaço para que o homem assuma certas funções, mas de isso acessá-las, por exemplo, Camila, a casa desorganizada, eu me desorganizo internamente, né? Mulheres que têm um quadro de TDAH, ou, por exemplo, uma mãe que acompanho há muito tempo, né? Que estava tendo crises e crises também, inclusive com a herpes, não sei se vocês já viram herpes na coluna, nas costelas, assim, nas costas. Herpes zoster. Isso, que é bem doloroso, né? Nessa época ela estava muito dolorida com isso, mas precisando exercitar, estava adoecida fisicamente, precisando exercitar a entrega desse filho aos cuidados do pai quando ela ia sair, ela não confiava, entendeu? Então, muito medo da criança se acidentar, muito medo do conteúdo que ele ia deixar a criança acessar em YouTube, enfim, televisão e tal. E o quanto que aquilo estava fazendo sofrer fisicamente. E aí, uma resistência, inclusive, para entrar com medicação, tá certo? Essa reflexão que a gente está trazendo aqui, gente, ela é super importante para que a gente também vá criando recurso interno enquanto terapeuta, certo? Ou cuidadoras de outras mulheres. Qual a importância de eu promover, vamos sustentar aqui, cuidar dessa ansiedade, sustentar uma angústia, aumentar o limiar aí de tolerância a certas frustrações, seja com suporte medicamentoso, mindfulness, e aí cada um na sua abordagem tem as estratégias de intervenção, mas ajudar as mulheres também e sermos suporte para que a gente consiga sustentar esse processo de mudança, que não é rápido, é lento. Eu sou mãe há 10 anos, né? A Marina vai fazer 11, e agora a gente está assumindo outra dinâmica também aqui de trabalho, enfim. Meu marido hoje é o principal cuidador da casa, assim, precisa ser de algumas logísticas, né, tipo feira, essas coisas, e eu precisando ainda, estou muito na função de quem planeja, né, de quem atenta, de que, os meninos não tomaram vacina, hoje à tarde eu vou ter aula, mas a Marina tem um passeio, e aí ele que vai levar no passeio e ficar lá com os dois, enfim. Mas exigiu e exige de nós também um sustentar diversas angústias. Sim. Né, que não é fácil. Quando a gente fala de saúde mental materna, muitas dores vêm daí. Sim. Inclusive, muitas mulheres com dificuldade de sair da relação, de se separar, tomar a decisão de dar um fim nesse casamento por medo de como é que vai ser essa questão dessa entrega da criança. Eu não confio nele cuidando das crianças no final de semana, por exemplo. Então, eu prefiro não me separar agora.
eu vou esperar as crianças chegarem ali nos 6, 7 anos de idade para terem um pouco mais de autonomia. Gente, é muito difícil. E aí, de novo, para nós, né, enquanto terapeutas que vamos propor estratégias de, né, de saúde, Uhum, é super importante a gente ir atentando para essas nuances aí. Até que ponto sustentar, vamos sustentar um pouco mais, vamos recuar, né? uhum. Eu vou mais atrás e eu ainda falo assim, o quanto de internalizado de expectativa materna, de como que a gente deve ser enquanto mãe, tem das nossos exemplos de mãe que faz a gente também, que vão também fazer a gente sofrer, né? Antes de vir para cá, tem uma mulher chamada Fernanda Witt, eu não sei falar o nome dela, Wittkowski, uma coisa assim. Ela é evangélica e ela escreveu um livro que é muito legal, o livro dela, de verdade. Chama As Primeiras Quatro Estações. Ela passou por um processo muito longo de tentar engravidar, não conseguiu, até que ela engravidou de gêmeos. E pelo que ela conta, assim, parece que eles, não sei o que que eles fazem, mas não eram pessoas com trabalhos formais, né? Que eu acho que quando você tem um trabalho mais liberal, sem rigidez de horário, você consegue ser, tanto o pai quanto a mãe conseguem ser mais presentes nos cuidados. Minha percepção, posso estar errada. Mas enfim, e aí ela conta como foi, tipo, desde quando as crianças nasceram, né, do puerpério até o primeiro ano. E com 9 meses dos gêmeos, ela engravidou de novo. E ela relata, inclusive, isso no livro. Mas aí, hoje de manhã, eu vi um texto dela falando sobre os pais dela, né, e como ela usava, às vezes, modelos de referência dos pais. E ela disse, não que eles foram perfeitos. E, de fato, é isso. A gente também internaliza um modelo de mãe ideal, de mãe perfeita, que pode não ser o modelo da nossa mãe, que também nos aprisiona e nos enrijece, também um modelo de pai que nos aprisiona e nos enrijece, que pode aumentar os conflitos, né? Então, assim, corroborando o que Camila fala, de até quanto a gente consegue sustentar. Eu vejo, ao contrário do que Camila falou, né? Não vou separar porque é, não quero, não sei como que ele vai cuidar das meninas. Eu tenho um cliente que diz assim, eu não vou separar porque ele é a minha principal, eles não moram no Brasil, e ele é a minha principal rede de apoio. Se eu quero sair, é ele que fica. Ele é um excelente pai. Não tá bom marido, mas é um excelente pai, né? E aí, do bom marido, a relação é outra coisa. Mas, assim, existem essas nuances. E existe também uma expectativa nossa, e eu lembro que isso me foi ensinado até, acho que a Camila, não sei se a Camila estava no dia, por uma amiga que disse assim, você não pode querer que ele cuide dela do mesmo jeito que você. Sabe até quem foi, acho que não sei se tu lembra quem foi que falou isso. Tipo assim, e aí eu parei para, opa, então tá, então cada um vai criar suas estratégias. E isso foi muito tranquilo, isso foi, e eu também ouvi, eu lembro que eu ouvi, acho que da pediatra, uma vez que ela disse assim, olha, a Esther vai dormir, Esther sempre foi uma criança, um bebê difícil de dormir, vai dormir com cada cuidador de uma forma, né? Então assim, se eu me separasse do meu marido, que por favor não quero, eu não teria problema nenhum em deixar ele sozinho com a Esther, porque eu não tenho. Quem está com a Esther agora? Papai, né? É, e eu falei isso para ele. Mas isso foi uma construção, porque a Camila estava falando, né, a Raquel é uma pessoa muito crítica. Aí eu pensei assim, chata. Porque eu fui crítica no meu relacionamento. Porque eu tentei ser feminista no meu relacionamento. Isso às vezes não é muito bom. Mas a gente tenta, né? Então, para ele que ele assumisse esse papel. Porque eu tinha relatos de amigas que diziam, ai, meu marido era doido para ser pai, mas ele nunca tem tempo, ele nunca tá com a criança, ele não faz nada, ele não acorda. Então, é para postar foto no Instagram, sei lá, para quê? Né? É para dizer que tem um filho, é para como é o nome que fala, maternidade compulsória, que aí chama de maternidade, né? Mas ter filhos porque tem que ter filhos, porque, tipo, eu pensava isso enquanto mulher, tá? Eu não sei se homens também passavam por isso, mas uma vez o meu marido
comentou algo do gênero. Quando eu estava no mestrado, eu conheci um grupo de mulheres que a maioria era mais velhas, mas tinham duas mais ou menos na minha faixa etária. Mas todas eram casadas. E eu namorava e namorava à distância, olha que massa. Então, parecia que eu estava num status abaixo, porque eu não era casada. Não sei se eu me sentia assim, ou se elas também, quando estavam os casais, eles também pensavam assim, né? E depois, era tipo assim, quando você entra no status das mulheres casadas, é tipo, as com filho e as sem filho. Então, é como se toda mulher precisa ter filho, e se você você não ter filho, você tá noutra classe de vida. Não existe escolha, né? E, pra ter uma ideia, isso é tão assim que as minhas amigas que já tinham filho fizeram um grupo em separado só para falar de coisa de maternidade. E aí cada uma que engravidava, elas botavam nesse grupo. Até que todas do grupo engravidaram menos uma. E aí eu disse, gente, vamos acabar com esse grupo, porque só a fulana não tá aqui. E aí, às vezes, o outro grupo tava lá, ninguém falava nada, todo mundo sabia da vida de todo mundo no grupo dos filhos, e a outra lá por fora. E a outra queria participar, porque ela dizia que queria participar. Participa assim, da vida da gente, né? E aí eu disse, aí todo mundo, vamos acabar com o grupo. O grupo ainda ficou uns 3 meses. Aí eu disse, sim, gente, vamos acabar com o grupo, né? Aí um dia acabaram com o bendito do grupo e ficou tudo no coisa só. Porque assim, ela estava sendo excluída por não ter filho. Como se ela não estivesse num patamar abaixo. Mas aí eu vou entrar em outras discussões. Mas, bom, voltando. E aí meu marido colocou isso às vezes, né? Que talvez o fato de ter filho, o status de ser casado e ter filho, também na linha de trabalho dele, mas também como se desse uma seriedade a mais, né? Então, assim, é quase como se eu preciso ter filho porque é importante para o status social. Não é porque eu acho legal, não é porque eu quero criar um ser humano, não é, não é porque, sei lá, os motivos que as pessoas resolvem ter filhos. E aí. Hã? Não, nada. E aí, gente, vou pra não ficar muito prolixo. Eu só ia falar a última coisa, assim, porque eu vi de novo o comentário da Luísa, quando tu falou do João, né? Que o João gosta de brincar com a menina. Esther um dia veio aqui comigo no consultório e eu tinha uns carrinhos. E aí ela começou a brincar com os carrinhos. E aí eu disse, Esther, pega. E eu tenho uma casinha aquela marca lá do Sylvania Family, né? Que são os bonequinhos, coisa mais linda. Aí está, escolhe um brinquedo para você levar do trabalho da mamãe com você, porque a gente ia sair. Aí ela levou todos os carrinhos. E os carrinhos viraram a família carro. É a mamãe carro, papai carro, bebê carro, vovó carro. Aí depois ela ficou confusa porque botou a Dinda carro, enfim. E aí no dia seguinte ela disse: eu quero levar os carrinhos para a escola. Está ganhando caminhão, está ganhando instrumentos musicais. Eu não chamo as bonecas de filha, são as amiguinhas, né? Então, assim, e eu incentivo que ela brinque de coisas que não sejam estereotipadas como rosa. Eu compro roupa de menino, e uma das grandes reflexões que eu sempre faço é quando um dia desse ela tava vestida tava de short, uma blusinha azul e um tênis colorido. E aí a gente foi comprar uma mochila pra ela. Aí eu entrei na loja, eu tava olhando as mochilas e tal, ela, é pra ele? Ela tava no colo do pai. É pra ele? Aí eu disse, não, é pra ela. Só que quando eu ouvi o é pra ele, eu entendi que ela estava se referindo ao meu marido. Só que, na verdade, ela estava chamando a Esté de menino. Porque Esté odeia laços e fivelas. Então o cabelo dela é sempre rebelde. O dela é cacheado. Aí, e aí eu corrigi, né? E eu sempre corrigi. Aí depois eu fico pensando assim, eu preciso corrigir? Por que que as pessoas precisam se referir a meninos ou meninas? Ai, um dia ela tava com a farda da escola, e aí uma pessoa disse, ai, que príncipe lindo. Eu disse, ai, não é uma princesa. Não é que é uma princesa, é uma menina. Eu chamo de princesa, não interessa. Mas assim, por que que não pode dizer, ai, que criança linda? A gênero, né? E aí fica. Nós mães vivemos muito isso. As mães dos cacheados, eu digo mãe dos cacheados porque é muito comum, né? O do João também, eu deixei o cabelinho dele rolar, ficou bem grandão. Eu fazer o primeiro corte demorou. E a gente vivia muito isso, mas eu dou sorte, isso não me incomodava, não. Eu achava até legal ver.
A pessoa depois percebendo que não era e se recolocando, né? Eu acho que Mas, não é que me incomoda. O que me incomoda não é a pessoa falar, o que me incomoda é como eu reajo. Eu sim, não sim, tratar tão de boa ainda. Eu querer tratar de boa, mas eu sempre reiterar, né? E aí meu marido disse assim, sim, é só tu dizer, não, Esther. isso, E aí a pessoa... Aí você, exato. Existe um percurso aí muito. ainda longo. Eu acredito que a geração dos nossos filhos vai viver uma realidade realmente diferente, Uhum, porque nós aqui, né, estamos numa geração de transição mesmo. Ainda uhum, há muitas crenças, valores bem tradicionais, existem muitas questões de dogmas religiosos ainda perpassando, isso não vai acabar, uhum. porque também espiritualidade e religião são norteadores também do comportamento humano, então isso sempre vai existir. A grande questão é a tolerância e o nível de tolerância talvez aumentando e a sociedade ficando mais tolerante, inclusive, a essa diversidade, né? Vão existir muitas diferenças mesmo, e é isso que a gente está vendo. Já pessoas com relatos como você, Raquel, eu também vivo uma realidade hoje já diferente de muitas mulheres, em que os homens participam muito mais, são muito mais ativos, né? Mas que também foi uma construção, porque não foi sempre assim. Sim, não é sempre. É, Várias e aí vezes. a gente ainda vai ver mulheres como a do Instagram, né, que você até estava me mostrando ontem, eu não tinha acompanhado, e isso também me choca ainda, assim, a força com que ela repudia imagens como a da Rihanna, porque a questão que me chega é como se fosse um repúdio, isso está errado, e não como, Uhum. isso é uma forma diferente da minha, né, mas essas pessoas É, são felizes, então, enfim. é muito a visão Mas assim. acho que a gente... do- Hum? É muito a visão do o meu modelo tá certo, né? E o seu tá errado. Exato. E aí, assim, teria muitas coisas a serem faladas, né? Eu comecei com essa polêmica, mas, por exemplo, tem a polêmica do pai que separou com um bebê de 4 meses, né? Tem a polêmica do Pedro. Na mesma época, tinha a polêmica do Pedro Scooby com a Luna Piovani. Então, assim, são situações que o tempo inteiro estamos sendo confrontados com gênero na relação parental, né? De como a mulher é vista abaixo e a ela é esperada uma expectativa de coisas, e aí, assim, esse cuidado de como a gente vai trazer isso na clínica, né? Já que a maioria é psi, ou como psicopedagoga, né? Na escola, como que isso vai ser falado e debatido e discutido e conversado, né? Para que não seja algo que, que tem muita gente que ainda não vai entender, Exato, né? Que podemos ser iguais, exato. hierarquicamente falando. Perfeito. É, iguais na diferença, no direito de sermos diferentes, Eu né? queria só terminar mostrando um último quadrinho que não necessariamente tem a ver. Não sei se mais alguém queria falar, se Camila queria falar. Desculpa, Camila. Não, eu já Era realmente. com que eu acho que tem tudo a ver. Ele está em inglês, mas eu traduzo rapidinho. Que tem tudo a ver não só com a nossa discussão, mas também com a temática do Mar Furtacô. Vamos lá, cadê? Deixa eu ver se aparece aí, galera. Apareceu? Pronto. É, Mães antes da pandemia, né? Com a boia. Eu preciso de ajuda. Trabalho, cuidar da criança, roupa para lavar, exercício, planejamento alimentar, noite com o marido, reuniões, vida social, horário da família, conta, trabalho, ver as coisas das crianças, reunião, escola, compra dos materiais dos materiais domésticos, compra das compras, limpeza da casa e se afogando com a boia e lá embaixo a culpa materna, né? Puxando para baixo. Isso antes da pandemia. Depois da pandemia, não, mães atualmente, né? Ou seja, eu acho que essa tirinha é de antes da pandemia. Não, de durante a pandemia. Ajuda, ajuda, por favor, ajuda.
Antes também, né? Só preciso de alguma ajuda. Agora, ajuda, por favor, ajuda. Cancelamentos, trabalho, cuidar da criança, roupa para lavar, exercício, planejamento alimentar, sair com o marido, reunião, vida social, organização da família, contas, questionamentos com as crianças, trabalho, né? Tipo, reunião, escola, compra das coisas de casa, compra de comida, limpeza, e ainda ter que fazer o estresse do teste Covid, então isso era na pandemia. E a culpa materna, ou seja, sem boia. E aí o resto do mundo. Nossa, breaking news, né? Novidade. As mães estão se afogando. Gente, isso é o nosso dia a dia. E é porque na pandemia eu não era mãe ainda. Isso é o nosso dia a dia, né? E aí, sim, as mães estão se afogando, mas o que é que a gente vai fazer por isso? Nada. Foi todas as imagens, Camila? Foram as 3? Ah, tá. E é isto. Apareceram as 3, porque depois, quando eu abri, só aparecia uma. Eram duas, ela no mar e uma... A terceira era o aviãozinho. É isso Isso, mesmo. É isso. apareceu sim. Muito bacana, Raquel. E eu vou te falar, olha, te dando um abraço mesmo, muito melhor do que o esperado, viu? Do que o Gente, que talvez você tinha planejado. talvez, acho que sim. Isso. Eu quero agradecer, tá? A gente realmente está precisando fechar. A gente poderia Já passou demais. A gente poderia falar sobre isso horas e horas. E ficar falando mal dos maridos. horas, eu acredito que todo mundo aqui Uhum. tem vários exemplos para trazer também da própria história de vida, né? E de pacientes e de trabalhos que já tem desenvolvido. Mas, Raquelzinha, muito obrigada pela parceria de sempre, por estar aqui contribuindo também, dando essa sua parcela de contribuição a tantas mulheres, porque esse vídeo, mais uma vez, vai ficar disponibilizado, né, no YouTube, vai estar disponível, e aí muitas pessoas terão acesso, sem dúvida alguma, não deixa de ser uma grande contribuição social também. Uhum. Muito obrigada a vocês, mulheres que estão aqui. Acho que todas já devem ter pego o formulário e preenchido a presença de hoje, né? Se não, façam, tá certo? Foi uma grande honra. Gente, eu agradeço. Oh, desculpa, Camila, falar. É isso, era só isso, pode falar. Não, eu agradeço mais uma vez estar aqui com vocês, né? Eu acho que... Eu lembro que no começo, quando eu estava grávida, eu virei para a Camila e disse, amiga, eu não quero ser uma mãe, uma psicóloga que agora só vai falar de maternidade, mas eu não posso dizer que a Esther não ensina para mim, não, enquanto terapeuta, enquanto mulher, enquanto mãe, né? É aquele perfilzinho filhos no currículo, né? Então, tipo, o que que você fez? Eu lembro que eu fui falar com a minha ginecologista semana passada, 2 semanas atrás, minha obstetra, e aí foi muito engraçado, porque ela disse assim, que acho que quando ela foi fazer o doutorado, sei lá o que foi, o cara disse assim, olha, tem uma pausa aqui de 7 anos, o que aconteceu? Aí ela disse, eu tive filhos. Na produção acadêmica, né? Aí ela, eu tive filhos. E isso ensina muito pra gente, né? Então, assim, não dá mais para eu dissociar o fato de que eu tenho uma filha, né? Que agora eu sou mãe, do fato de eu ser profissional. É só sobre isso que eu vou falar? Não, vocês estão vendo que eu tô falando sobre gênero, e é o que eu gosto muito de falar, mas que isso vai permear nossas vidas, e aí a gente vai ter que estar atento, né? Não dá para excluir. E aí agradecer, né? Porque eu acho que foi por isso que eu entrei no Mar Furtacô no passado como voluntária, continuo como voluntária, e estou aqui. Agradecer a Camila, né, pela parceria de sempre, pelas palavras de afirmação, e vou botar depois lá, mando para as meninas botarem no YouTube as indicações de onde foram as tirinhas, para vocês darem uma olhada. E agradecer mais uma vez e desejar um bom resto de sábado, um bom final de semana. E é isso. Muito obrigada, beijos em todas. Eu vou interromper aqui a gravação, fechar a sala. Bom final de semana, tá? Tchau, gente. Um beijo. Beijo.